Olá, seja muito bem-vindo. Vai começar mais um Três Esferas, quadro que eu analiso aí três notícias das três esferas de governança, seja municipal, estadual ou federal. Três esferas de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre as notícias que mais repercutiram, seja no âmbito municipal, falo especificamente da prefeitura do município de Saramirim, do governo estadual, eu falo sobre o governo do estado do Rio Grande do Norte, e na esfera federal eu falo aí sobre o governo, logicamente, federal. Mas vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, antes da gente adentrar aqui ao mérito das notícias que repercutiram e a gente tecer algumas informações, tecer alguns comentários, eu gostaria de deixar claro que aqui é um canal, é um ambiente formativo, mas voltado para o debate, né? Para a construção de ideias, para a construção aí de tornar a política mais palatável, mais digerível, né? E logicamente vir com ideias, trazer ideias de como melhorar, de como evoluir, né? Então não use este vídeo, nenhum corte dele, não tire nenhum corte de contexto para atacar a pessoa de ninguém, certo? Porque eu gosto de sempre enfatizar, sempre reforçar isso. Aqui é uma análise política dos fatos. Nós como comunicadores, a gente tem que ter a responsabilidade de informar os fatos. Lógico, a gente vai trazer nossa interpretação, nossa inferência sobre determinado assunto, a nossa suposição, a gente pode supor alguma coisa a partir de um determinado fato. Mas, jamais vamos pegar nenhum tipo de fato e ter uma licença para caluniar, para difamar, para atacar a pessoa de ninguém, certo? Então não entenda, nem pegue esse tipo de conteúdo para transformar em uma ferramenta de ataque, certo? Aqui é uma ferramenta de construção. Política não se faz com ataque, se faz com... certo? Então, dito isso, a gente vai passar a analisar a primeira notícia, né? Notícia do âmbito municipal que mais movimentou aí a prefeitura de Saramirim, né? E foi a notícia falando sobre aí a nomeação da candidata, né, da oposição no pleito passado, da senhora Gilmária. E no dia 21, conforme o documento está anexado aqui, né, que no dia 21 de fevereiro de 2025, passou a integrar aí a atual gestão, né? A atual gestão que tem como prefeito Antônio Henrique, e sucedeu aí a situação que era do prefeito Júlio César. E ela passa aí a ocupar o cargo, né? Ocupar a cadeira de secretária municipal de saúde. Então vamos lá, vamos partir para análise, uma análise política. Voltando, não estou aqui para atacar ninguém, nem o pessoal de ninguém. Dizer que A ou B se vendeu, que isso é muito feio. A gente não pode falar uma coisa sem provas, né? Mas a gente pode teorizar politicamente esse movimento aqui, que é um movimento tanto da situação quanto o movimento de Gilmária, que estaria aí para como uma oposição, correto? Vamos lá. Primeiro vamos analisar aí do ponto de vista da situação do governo Antônio Henrique, né? Que tem, logicamente, uma grande influência do ex-prefeito Júlio César, que é principal, como o próprio Antônio Henrique falou, que é a sua principal liderança política, né? Tem como Júlio César principal liderança e inspiração política. Era menino, podia ser diferente, né? Júlio César tinha, né, ou tem, né? Tinha, à época, mais de 70% de aprovação. A campanha foi uma campanha bem tranquila para Antônio Henrique, né? Que saiu aí como sucessor de Júlio César. Então, logicamente, os movimentos praticados por Antônio Henrique são sim com grande monta, logicamente, aí eu diria influenciados pela liderança política. Essa é coisa que é de conhecimento público, livro próprio
Antônio Henrique, tudo isso. Vamos lá, vamos analisar esse movimento de chamar para compor a gestão a senhora Gilmária. Vamos lá. Politicamente, é um golpe de mestre. Por quê? Porque você traz para os seus quadros, certo? Uma potencial adversária no futuro. Gilmária é sim um nome muito popular, tem um apelo popular muito grande. É uma pessoa que é de conhecimento geral também. Tem grandes contribuições, serviços prestados aí no município de Ceramirim. Teve ao meu entender, a minha avaliação, teve uma boa votação, teve um bom desempenho, né? E seria sim uma forte concorrente ao futuro, e assim um quadro, um nome muito forte se caso continuasse na oposição. Então, ao meu ver, politicamente, foi um movimento acertado. Algumas pessoas, né, bastidor, ventilam que foi uma jogada do ex-prefeito Júlio César. Eu não posso provar, estou dizendo só o que a gente ouve do bastidor da política. E ele cedo é uma jogada, um movimento aí do ex-prefeito César em trazer a outrora candidata da oposição Gilmária para compor aí a gestão. Lembrando que Gilmária já foi, né, desse grupo político, houve um racha, saiu candidato à oposição e depois, agora, né, dia 21, né, o vídeo está sendo gravado dia 27, então ela volta a fazer parte da gestão. Eu, politicamente, para a situação, é uma jogada de mestre. Você pega uma pessoa que futuramente estaria aí como forte candidato da oposição, assumindo esse protagonismo de oposição, que a gente sabe que Ceramirim hoje não tem oposição. Ceramirim não tem oposição no sentido de um nome de peso que tenha um grupo que possa rivalizar. Ela seria esse nome. Acredito que muitos também assim avaliam. E ela poderia ser esse nome de levantar a bandeira da oposição, né? Seria um projeto a longo prazo, com certeza, né? Mas com certeza seria um nome bom para a oposição. Então, politicamente, foi uma jogada de mestre da situação, trazer. E além de trazer, ainda tem a questão de que quando você tem aquela pessoa nos seus quadros, você tem o controle das ações daquela pessoa. Não estou dizendo, por exemplo, não quero dizer com isso que seja Antônio Henrique, ou seja Júlio César, ou qualquer outro ali, seja na liderança ali do político, vá podar ou vá cessear o trabalho de Gilmária. Mas, quando você tem aquela pessoa nos seus quadros, você tem controle sobre as ações, no sentido de que você também tem o direcionamento daquelas ações. Politicamente, para o grupo da situação, foi gol de placa, certo? Dois sentidos, politicamente, e também questão de serviços prestados, né? Falei, Gilmária tem aí esse know-how, né? Serviços prestados aí, somente voltado à área da saúde. No entanto, a minha avaliação, a minha humilde avaliação de vista do grupo político de Gilmária não foi, menos a médio e longo prazo, não foi uma boa ação. Não foi um bom movimento político de contar médio a longo prazo. Eu costumo dizer que política, pessoal, a gente vive de objetivo e não de momento. Por quê? Porque a política ela tem que ser um objetivo de vida e não um meio de vida. Longe de mim querer dizer, estou falando do caso em concreto, estou falando no geral. Longe de mim dizer que Gilmária se vendeu ou ela queria ter cargo, enfim. Não seja esse, não tenha sido esse o objetivo dela. Né? Acredito que, eu não sei se ela se manifestou até essa data, se ela vai se manifestar posterior e mais sobre isso, mas eu acredito que ela
meio que politicamente ela queimou uma ponte, queimou uma oportunidade de se impor como um quadro forte de oposição. Não pela pessoa dela, né? Como eu disse, ela tem um apelo popular, ela é uma pessoa benquista, ela é uma pessoa simpática, ela é uma pessoa tem os pré-requisitos para ter um apelo popular, um forte nome como candidata, mas esses movimentos acabam que queimando essa ponte, essa estrutura de você aí se mostrar ou se colocar como oposição à atual situação, certo? Então, eu vejo como um movimento não acertado, do ponto de vista a médio e longo prazo. Porque ela já foi esse grupo, ela já não se deu bem nesse grupo, né? Teve alguns escreveiros aí. Estou falando sobre uma questão que é de conhecimento amplo, inclusive a própria Gilmara lançou alguns vídeos à época da campanha, criticando fortemente o grupo do ex-prefeito Júlio César, criticou também Robson Faria fortemente, né? Como sabendo que Robson Faria é o grande líder político desse grupo a nível estadual, né? Júlio César é o líder estadual, Robson Faria é o líder no âmbito estadual. Então ela criticou fortemente Faria, criticou também Júlio César e criticou, né, a escolha de candidato da situação, certo? E quando ela faz esse movimento de voltar aonde tanto criticou, eu acredito que ela perde ela perde esse feeling de dizer, de se impor como um nome de oposição. A gente sabe que a oposição é um movimento republicano, democrata, tem que ter em todo regime, em todo sistema, tem que ter uma oposição. Só se preocupa em melhorar quando a gente tem alguém nos criticando, né? Lógico, mas é essa a minha avaliação sobre o ponto de vista, sobre a perspectiva da esfera municipal, né? Repercutindo aí essa notícia, né? Desejo aqui a Gilmária uma boa gestão e os objetivos dela com esse movimento, mas a minha avaliação aqui é um movimento que traz mais benefícios à situação, né? À atual gestão, do que para a candidata, a ex-candidata, né, que perdeu o pleito, mas que estava aí como um forte nome a ser aventado como consolidação de oposição, né? Então essa é a minha avaliação sobre a esfera municipal. Então gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que é que você acha sobre essa avaliação dessa situação política que ocorreu em Ceará-Mirim, sobre essa vinda, a volta de Gilmar aos quadros da atual gestão. Lembrando de sempre respeitar, né, as opiniões das pessoas e respeitar também a pessoa que a gente está comentando e debatendo, certo? E reitero, não use esse vídeo para atacar ninguém. Só pode falar dos fatos, aquilo que a gente acha, sem, logicamente, denegrir a imagem de ninguém, caluniar ninguém, atribuir a ninguém um fato desonroso, certo? Tranquilo? Vamos passar aí para a próxima avaliação, que é uma avaliação a nível estadual. Bom, pessoal, passando aqui a analisar o fato aí a nível estadual, nós temos essa notícia do portal Tribuna do Norte, que traz a seguinte manchete, né? Traz a seguinte avaliação, dizendo que há 585 dias do pleito, Walter Alves opta por concluir o mandato. Essa foi uma notícia do Tribuna do Norte, dia 25 agora do mês de fevereiro de 2025, certo? É uma importante notícia, pois muito se especulava que Walter também sairia do governo, teria que ser descompatibilizado para então
sair candidato ao legislativo, né? Muitos aventavam aí, Walter, sairia candidato a deputado federal, né? Comporia essa nominata para candidato a deputado federal, pois a gente sabe que o clã Alves, muito tempo tem cargos políticos, muito tempo participa da vida política do Rio Grande do Norte e era dado como certo, né? Era dado como certo aí a participação aí do atual vice-governador, de Walter Alves, né? Era dado como certo aí a participação de Walter Alves nesse pleito, né? Candidato a legislativo, já que interlocutores falaram que Walter não tem interesse em ser candidato a governador do estado, né? Por intermédio aí do apoio da atual governadora Fátima Bezerra, né? Que já está reeleita e já afirmou que vai sair do cargo, vai se desincompatibilizar do cargo para concorrer a uma vaga no Legislativo Federal, muito provavelmente a senadora, né? Mas nós temos aí essa importante notícia, né? E Walter, ele explica, né? Ele fala que essa decisão, né, feita em conjunto com o MDB seria para fortalecer, né? Seria para fortalecer aí as candidaturas, os pleitos, né, do quadro do MDB para a eleição de 2026. Então seria aí para justamente fortalecer as lideranças políticas do MDB para deixar o MDB forte no estado para a campanha de 26. A gente sabe que o governo do estado, né, ele tem vários cargos, principalmente cargos de primeiro escalão, segundo escalão, etc. Alguns contratos também. E é usado, né, a política usa disso, usa da máquina pública para fortalecer partidos, legendas, enfim. Não é segredo para ninguém e Walter mesmo explicita isso de maneira prudente de que a não participação dele no pleito vai se dar para o fortalecimento dessa legenda, né? Então, eu acredito que teremos grandes mudanças aí no primeiro escalão, né, do Rio Grande do Norte, quando chegar o período, salvo engano, esse período é abril, e para se desincompatibilizar aí do cargo, né, abril. Então, em abril de 26, né, pouco mais de um ano, nós teremos grandes mudanças aí no Rio Grande do Norte e visando, enfim, as palavras do atual vice, visando, enfim, um fortalecimento da legenda. Então, são essas as considerações que tenho para trazer a vocês. Gostaria que vocês comentários acerca aí da notícia que repercutiu no âmbito estadual sobre aí a fala do atual vice-governador do estado. Agora a gente vai passar para a análise a nível federal. Notícia também que repercutiu bastante. Dias em Brasília, né? Notícia aí datada de ontem, né? No dia 26 de fevereiro. Traz aí a demissão da ministra da Saúde, da ex-ministra da Saúde, né? Nízia Trindade, certo? Ela será substituída por Alexandre Padilha, que hoje é titular da pasta das Relações Institucionais, certo? E no aspecto político, normal mudança de cargo dentro da estrutura administrativa, é normal as reformas ministeriais, seja para uma composição legislativa, isso em todas as esferas, seja também aí por uma questão de desalinhamento de ideias. O gestor máximo é o presidente da República, né, no caso federal, ele tem essa prerrogativa, esse direito. Só que vários veículos de imprensa repercutiram mal, seja o veículo de imprensa mais alinhado à direita ou à esquerda,
repercutiram muito mal a forma com que a ministra Nízia Trindade saiu do cargo, né? Muitos falam sobre a questão da fritura, né? Inclusive teve uma reportagem, uma entrevista, salvo engano, foi da 96 FM, que trouxe o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, né? E ele falou muito sobre essa questão da fritada, né? Que acontece por parte de integrantes do governo Lula. Há ministros que eles entendem que o pessoal ali do núcleo duro ao torno do presidente, né? Em torno do presidente, classificam ali, né, do núcleo duro, que eles, quando algum ministro se destaca de alguma maneira, eles vão lá e fritam até o ministro sair, né? Então ela reclamou muito a mídia, ela veio à mídia, reclamou, né? E assim, ela vinha realmente sofrendo muitos ataques mídia e da oposição por digamos assim, uma não boa gestão ou uma não boa divulgação do que vem apresentando. Tivemos aí uma epidemia grande de dengue no país e a resposta da pasta, a resposta da comunicação do Planalto não foi necessária para acalmar os ânimos, tanto os ânimos da oposição quanto os ânimos aí da imprensa tradicional, que realmente promoveram, né, uma enxurrada, uma série de críticas relacionadas à ministra Nízia Trindade, né, que saiu reclamando, né? Inclusive teve um portal, acho que foi na Globo News, que criticaram muito o governo Lula, porque já é a terceira mulher que sai do governo e dá lugar a homens, certo? Viram? Então, sai Nízia Trindade, entra Alexandre Padilha, que, salvo engano, já foi ministro da Saúde do governo Lula ou governo Dilma. O ministro da Saúde já compôs essa pasta. Então, essas são as avaliações. Encerramos por hoje o nosso Três Esferas, né? Gostaria que você deixasse seu like, é muito importante pra gente. Deixasse seu joinha lá, deixasse o legal, compartilhasse e, por que não, comentar sobre essas notícias que repercutiram muito no âmbito das três esferas de governança, das três esferas de poder. Conversar sobre política é sempre bom, sempre interessante, sempre vai engrandecer o debate, porque a política faz parte das nossas vidas e a gente precisa dela, não vira as costas para a política, pois o prejuízo é grande. Eu muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo Três Esferas. Obrigado. Eles vão lá e fritam até o ministro sair, né? Então ela reclamou muito a mídia, ela veio à mídia, reclamou, né? E assim, ela vinha realmente sofrendo muitos ataques mídia e da oposição por digamos assim, uma não boa gestão ou uma não boa divulgação do que vem apresentando. Tivemos aí uma epidemia grande de dengue no país e a resposta da pasta, a resposta da comunicação do Planalto não foi necessária para acalmar os ânimos, tanto os ânimos da oposição quanto os ânimos aí da imprensa tradicional, que realmente promoveram, né, uma enxurrada, uma série de críticas relacionadas à ministra Nízia Trindade, né, que saiu reclamando, né? Inclusive teve um portal, acho que foi na Globo News, que criticaram muito o governo Lula, porque já é a terceira mulher que sai do governo e dá lugar a homens, certo? Viram? Então, sai Nízia Trindade, entra Alexandre Padilha, que, salvo engano, já foi ministro da Saúde do governo Lula ou governo Dilma. O ministro da Saúde já compôs essa pasta. Então, essas são as avaliações. Encerramos por hoje o nosso Três Esferas, né? Gostaria que você deixasse seu like, é muito importante pra gente. Deixasse seu joinha lá, deixasse o legal, compartilhasse e, por que não, comentar sobre essas notícias que repercutiram muito no âmbito das três esferas de governança, das três esferas de poder. Conversar sobre política é sempre bom, sempre interessante,
sempre vai engrandecer o debate, porque política faz parte das nossas vidas e a gente precisa dela, não vira as costas para a política, pois o prejuízo é grande. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo 3 Esferas. Obrigado.